Espiritualidade Amiga, que nos acompanha, que coordenam os trabalhos deste ponto de luz, que possam todos, Senhor, interceder por nós junto a Ti, para que a paz se faça presente em nossos corações e que ao voltarmos para os nossos lares, possamos voltar fortalecidos, com a nossa fé revigorada, com as nossas esperanças renovadas. Dai-nos força, Senhor. O Senhor que disse que onde estivessem 2 ou mais pessoas reunidas em Teu nome, ali o Senhor estaria. Nós acreditamos, Senhor, nós cremos em Ti e na Tua presença, em nossas vidas, hoje e sempre. Meus amigos, boa noite a todos os irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós só temos a agradecer a Deus a oportunidade de pararmos um pouquinho no meio de tanta correria, de um dia a dia que a gente sabe muitas vezes tão atribulado, e nós temos a disposição, né, Dani, de sairmos dos nossos lares para caminharmos até um ponto de luz, até uma casa de oração. Então nós agradecemos a Deus por nos dar esta perseverança, por despertar em nós esta consciência da necessidade de nós buscarmos estudar, porque não existe outro caminho a não ser do conhecimento para a nossa libertação. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E só se conhece a verdade quando a gente procura compreender, quando a gente busca o conhecimento para podermos desenvolver o nosso discernimento, para termos a sabedoria nas nossas escolhas. A gente só consegue através do conhecimento. Então, que Jesus possa nos abençoar, verificando em cada um de nós esta vontade de aprender, esta vontade de seguir crescendo, evoluindo, que Ele possa nos recompensar, colocando a paz no nosso coração, fortalecendo o nosso bom ânimo no dia a dia, porque às vezes a gente pensa que não vai dar conta, né? Mas Ele vem, dá uma sopradinha ali no nosso ouvido e faz com que a gente persevere enfrentando os desafios, e aí eles ficam desse tamanhozinho, quando a gente sabe que conta com a proteção e com o amparo da Espiritualidade Amiga. Então hoje nós vamos estudar mais um itemzinho do capítulo 8, o capítulo 8 que fala sobre bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. E nós vamos abordar, deste capítulo, nós vamos abordar o item 5, que fala pecado por pensamento e adultério. E é uma coisa muito interessante, eu achei interessante trazer este tema, porque ontem nós abordamos isso no Evangelho, lá na casa do Padilha, e olha só, quando eu cheguei em casa eu falei assim: nossa, vou escolher o tema de amanhã da palestra. Não caiu, o outro foi esse. Então nada é por acaso. E aí a gente começa falando sobre adultério, pegando primeiro do latim, o que significa, né, o adultério. Adultério é uma palavra que derivou da expressão latina ad alterum torum, que significa literalmente na cama do outro, que designava a prática da infidelidade conjugal e com o tempo se estendeu ao sentido de fraudar ou falsificar, adjeta ao verbo adulterar. Então, Israel, você lembra que eu te falei? Que adultério é quando o esposo ou a esposa resolve arranjar um namorado e deixa a esposa, né, sem saber, e aí ele está adulterando, como a gente conhece comumente. E Jesus costumava empregá-la para designar não só essa ação má, todo pecado, mas todo e qualquer pensamento mau. Então Jesus, ele veio mostrando para todos nós que o nosso sentimento, os nossos pensamentos, eles tinham que ser retos. Porque se nós não tivéssemos o bom pensamento e o pensamento reto, nós já estaríamos adulterando. Adulterar no sentido de fugir das suas leis, de fugir dos seus ensinamentos. Então nós estamos adulterando não apenas no sentido conjugal, de marido e mulher, de namorado, mas também quando nós fazemos algo que é contrário à lei de Deus, que é contrário à lei de amor que o Cristo nos trouxe. Olha só como muda a nossa compreensão. Então, pecado, né, sempre a gente compreendeu o pecado, termo comumente utilizado no contexto religioso, descrevendo toda e qualquer desobediência à vontade de Deus, em especial qualquer desconsideração deliberada das leis divinas. Então, pecado por pensamento
pensamento, cada hora que você pensar algo que não está de acordo com o que Jesus ensinou. Um mau pensamento, um sentimento ruim com relação ao próximo ou a si mesmo, não é mesmo? Então, toda vez que nós fazemos algo, mesmo que a gente não passe aquilo para o plano da ação, mas toda vez que nós pensarmos e sentirmos pensamentos e sentimentos, porque o pensamento vai gerar o sentimento. Então, toda vez que eu alimentar algo que não está de acordo com a lei de Deus, que não está dentro do bom, do belo e do justo, como dizia tanto Santo Agostinho, nós estamos ali adulterando. Pecado por pensamento, aquele que houver, aí já está aqui no Evangelho, aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério. Para Jesus, adultério não é só quem trai o cônjuge, mas todo aquele que inflige a lei divina. Então, se você olha para a mulher do outro, não vai escapar? Não, num planeta assim, de provas e expiações, a gente chega até a conclusão de que não escapa. Mas a gente tem que acreditar que nós vamos evoluir, que nós vamos caminhar para um tempo onde isso não fará parte mais do nosso pensamento. A gente não vai pensar essas coisas, né? A evolução ela vem devagarzinho, mas realmente, então, você olhou, desejou, mas ela é do outro, você já está adulterando. Você olha, às vezes, uma aquisição que a pessoa faz, a pessoa comprou um carro, você olha para aquilo ali, você olha com inveja, você está adulterando, né? Você está infringindo a lei de Deus. Então, lá na pergunta 135, eu gostaria muito que vocês prestassem atenção nestas reflexões que nós vamos fazer nos próximos slides. Por que eu fui lá no Livro dos Espíritos? Porque se nós compreendermos o que os livros dos Espíritos nos traz nessa questão da sintonia, nós vamos perceber claramente como que o nosso pensamento nos trai e como que nós precisamos estar atentos ao que nós estamos pensando. Eu sempre me refiro ao livro da Sueli Caldas Schubert, chamado Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, quando ela começa falando o seguinte, que a gente sempre falava assim, né? Diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas, não é assim? Aí a Sueli falava assim, não, aliás, nós falávamos, diga-me com quem andas e eu te direi quem és. E a Sueli começou o livro falando isso, diga-me o que pensas e eu te direi com quem andas. Então, o teor do nosso pensamento, ele indica qual a companhia espiritual que nós estamos tendo. Porque no Livro dos Espíritos, Kardec pergunta assim, há no homem alguma coisa além da alma e do corpo? E ele explica que há o laço que liga a alma ao corpo, laço semimaterial por meio do qual o espírito atua sobre a matéria e reciprocamente, que nós sabemos que é o perispírito, né? Então nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. O perispírito é ali aquela argamassa que faz a ligação entre o corpo e o espírito. Ou seja, a argamassa, está lá na argamassa na parede, o tijolo, a argamassa e o revestimento, não é assim? Então o perispírito ele faz essa conexão, corpo e espírito. Aí no capítulo 9, quando fala lá da intervenção dos espíritos no mundo corporal, faculdade que tem os espíritos de penetrar os nossos pensamentos, lá no Livro dos Espíritos, pecado por pensamento, está nesse tema. Na pergunta 456, Kardec pergunta assim, olha, veem os espíritos tudo que fazemos? E eles respondem, podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Então, se nós estamos no momento fazendo o evangelho no lar, quais os espíritos que vocês acham que estão ali vendo o que nós estamos fazendo? Normalmente, os espíritos que estão querendo melhorar, que estão querendo aprender, né? Os espíritos de luz estão ali secundando aquele trabalho, não é? Estão coordenando, estão amparando, mas aquele espírito rebelde ainda, ele não está interessado em ficar no lar que está estudando o evangelho, ele racha fora. Não é? Agora, aquele que já caiu a ficha de que ele deveria buscar compreender o Evangelho, buscar conhecer a Palavra de Deus, aí ele é até levado pelos benfeitores espirituais, ele é até levado, conduzido aos lares, onde vai haver um estudo sério, para que eles possam aprender. Mas, ou seja, só estarão ali quem tem interesse por aquele tema que está sendo tratado. E quando você está ali assistindo um filme pornô, um filme de terror, de violência, quais os espíritos que estão do seu lado ali? Também aqueles que têm afinidade com o que você está assistindo. Não é assim? Então os espíritos, eles veem tudo que nós fazemos, mas eles
só se ocupam do que eles têm interesse, do que eles têm afinidade. Aí, na Gênese, está escrito o seguinte, lá no capítulo 14. Criando imagens fluídicas, o pensamento se reflete no envoltório perispirítico como num espelho. Toma ele corpo e aí, de certo modo, se fotografa. Desse modo é que os mais secretos movimentos da alma repercutem no envoltório fluídico, que uma alma pode ler noutra alma, como num livro, e ver o que não é perceptível aos olhos do corpo. E isso sempre me lembra uma palestra que eu assistia certa vez, e o orador falou assim, eu tenho muito medo de morrer. E eu falei, gente, o cara é espírita, como é que ele está fazendo uma coisa dessa? Aí ele foi e explicou, ele tem medo de morrer, porque no plano espiritual nós não temos como usar máscaras. Que as máscaras nós podemos usá-las aqui, porque o nosso corpo permite, a matéria permite. Mas quando nós nos despojamos deste corpo e somos apenas o perispírito que está dando o molde, né, do espírito, nós somos ali no perispírito que nós realmente somos. Lembra do espelho da Branca de Neve, lá da bruxa má? Que ela era muito bonita, mas quando ela olhava no espelho parecia a bruxa, não era? O que ela era realmente? O espírito dela? Da bruxa, da malvada. Não é, Israel? Você tem medo da bruxa? Então, no plano espiritual, não existe como você disfarçar. Porque ou você vai ser um espírito bom, iluminado, e a sua luz vai estar resplandecendo, ou você vai se mostrar como um espírito ainda trevosinho, né, cheio de sombras e embaçadinho, porque você ainda não conseguiu fazer a sua luz brilhar. Então não existe meio termo lá. Ou você é identificado logo como do bem, ou como alguém que ainda não atingiu aquele patamar, está a caminho. Isso é importante. Melhor do que aquele que ainda não tem consciência e está lá com aquelas formas mais disformes, não é mesmo? Daquelas entidades que muitas vezes se apoderam daquele espírito através do seu perispírito e ele começa a ter até ali ideoplastias, de estar ali se apresentando como animal, como um monte de coisa. Tudo isso ligado à sua questão evolutiva. Então, o que nós precisamos cuidar? Do nosso pensamento, dos nossos sentimentos, para que nós possamos, imagina, nós vamos dormir esta noite. Qual que deve ser a nossa preocupação? Dormirmos buscando a paz, a oração, a harmonia. Porque imagina se você desencarna nessa noite. Então, você vai dormir com ódio, com sentimento de vingança, você vai dormir com muita raiva e você desencarna. Você vai estar ali secundado por espíritos que querem realmente te sequestrar para os umbrais da vida, não é? Aí na Gênesis ainda fala, sendo os fluidos o veículo do pensamento, ele atua sobre os fluidos como o som sobre o ar. Eles nos trazem o pensamento como o ar nos traz o som. Pode-se, pois, dizer, sem medo de errar, que há nestes fluidos ondas e raios de pensamentos, que se cruzam sem se confundirem, como há no ar ondas e raios sonoros. Então, se a gente pensar que os pensamentos estão passando por aqui o tempo inteiro como ondas, o celular, por exemplo, se alguém ligar no meu celular, tá ali. Se alguém ligar no meu celular, é porque a onda está conectada, sintonizada com a que o meu celular emite, tá certo? Sintonia, a onda eletromagnética. Então, ligou 991076090, captou, conectou, não é assim? Mas se alguém liga para o telefone fora, está passando muitas vezes por aqui as ondas, mas não está chegando aqui, a gente não está nem percebendo. Os pensamentos da mesma forma. Eu estou aqui pensando, o Danilo está pensando, a Silvinha está pensando, cada qual pensando uma coisa, e outros que estão aqui nessa, né, essa multidão de seres pensantes, e isso sem contar os desencarnados também, que também emitem seus pensamentos. Imagine como que nós estamos rodeados aqui de ondas eletromagnéticas, de pensamentos alheios. E Isaías dizia lá no Velho Testamento, nós somos rodeados por uma nuvem de testemunhas. Então nós estamos o tempo inteiro envolvidos com testemunhas que nós não vemos, mas que eles não deixam de existir por isso. Está gravando aí mesmo? Quer que feche a porta aqui para melhorar, Silvinha? Está quente? Está quente? Não, né? Tá bom. Tá bom? Controle para mim, tá? A temperatura. Aí, olha que imagem interessante. Então, nós pegamos a imagem de um cérebro mostrando ali aquelas emanações do cérebro, né? Então, só para vocês verem, eu achei essa imagem fantástica. Nós temos ali o espírito, nós temos aqui o espírito
e o perispírito. Isso aqui é um desencarnado. Ele não tem corpo, tá certo? Um espírito e um perispírito. Do lado de lá nós temos o encarnado. Nós temos o espírito, nós temos o perispírito e nós temos um corpo. Como que se dá a influência de um desencarnado para um encarnado? Nos processos obsessivos, até nos processos da intuição, né, da inspiração. Como é que se dá isso? Porque não ocorre só a influência para o mal, nem só para o bem. A influência se dá dos dois lados dependendo da sua sintonia, né, da sua vibração. Então, o espírito, ele, através do perispírito dele, ele emana os pensamentos, ele emite o pensamento para o perispírito do encarnado. Este perispírito reflete imediatamente no corpo físico, capta o pensamento e ele age. Compreendeu, Danilo? É de perispírito para perispírito a influência. Então, tanto você tem essa influência de um desencarnado para um encarnado, como você tem também de um encarnado para um desencarnado. Qual que é o processo daquela pessoa, por exemplo, que perde o marido e a mulher super apaixonada e não aceita perder o marido de jeito nenhum e fica naquele sofrimento mórbido, né? Falando por que foi, por que morreu, por que deixou, tá? Ela, através do perispírito dela, ela consegue perturbar o perispírito, através do perispírito, o espírito que desencarnou. É por isso que nós não podemos descuidar da forma como nós lidamos com o luto, com a perda de um ente querido. Porque todos nós, ninguém está aqui para semente. E todos nós temos a certeza de que vamos morrer um dia. E lidar com a morte não é muito fácil porque nós não crescemos acostumados a falar de morte. Nós sempre acostumamos a tratar a morte como um tabu, a ponto de muitas crianças nem nunca irem no velório, porque os pais preferem preservar, preferem poupar, quando seria, na verdade, uma oportunidade delas estarem ali vendo como que a vida é perene, como que a nossa vida é passageira, não é mesmo? Para refletir sobre a morte, que é um fato natural que vai acontecer com todo mundo. Então, se nós estamos passando pela dor da perda de um ente querido, é natural que essa dor permaneça conosco. 1 mês, 2 meses, 4 meses, uns 5 meses até o luto, né? Vamos dizer assim. Mas depois, você tem que se libertar dessa dor. A compreensão tem que se fazer maior para que você possa aceitar a vontade de Deus e perceber que isso é um processo natural. Porque quando você conversa com alguém que tem lá 5 anos que perdeu a mãe e até hoje ela não conseguiu refazer a vida dela porque a mãe morreu, isso aí já é um caso patológico, ela precisa procurar um atendimento psicológico, um suporte, porque não é normal. Então, nós precisamos aprender a lidar com a dor, para que a nossa dor não se transforme num sofrimento, porque o sofrimento nada mais é do que aquela dor que você não deu conta de lidar com ela, você não conseguiu lidar. Então, nós influenciamos também os espíritos no plano espiritual. Mas, como nós estamos falando de pecado por adultério, por pensamento adultério, é importante nós percebermos como é que funciona o tal do pensamento, como que ele é gerado em nós. Então, nós temos o pensamento que é nosso e nós temos pensamentos que são colocados na nossa mente, sugeridos, não é? Através dos espíritos que querem nos induzir. Vamos dizer aqui, um espírito queira me colocar numa situação muito difícil com o Miguel. Então, o espírito começa a falar assim: Miguel te deixou na mão. O Miguel, você está confiando no Miguel? O Miguel não é seu amigo, não. O Miguel, ele puxa o seu tapete. O Miguel fala de você e tal. Aí começa o espírito ali a colocar aquelas ideias na minha cabeça, né? Se eu for uma pessoa despreparada espiritualmente e embarcar, o que é o ciúme, gente? Eu pergunto para vocês, os crimes passionais, que a gente tanto vê falar, o que está na cabeça de uma pessoa que sofre desta patologia chamada ciúme? Podemos chamar assim, né, Miguel? É uma patologia, é uma doença, não é normal. Porque a pessoa vê tanta coisa, ela fantasia tanta coisa, quando ela está tomada pelo ciúme, que até um jeito que, se é o marido ou se é a esposa, mas se o marido, por exemplo, dá uma olhada para o lado assim, ela já pensa, ah lá, tá olhando, porque deve estar olhando para aquela mulher, porque toda vez que eu passo aqui, que a gente passa em frente a essa loja, ele olha para a esquerda, porque a loja está ali, ela trabalha na loja. Às vezes não tem nada. E começa ali a viajar na maionese, né, nas suas deduções, e a gente vê quantos casamentos acabam por causa do ciúme,
E quantos crimes passionais acontecem por ciúme. E aí o ciúme, aquela fragilidade que a pessoa tem em si, que não procurou aprender a lidar, não procurou se conhecer para poder mudar isso aí, ele vai atraindo os irmãozinhos que gostam, né, de ver o circo pegar fogo e começa a jogar na mente dela coisas que não tem nada a ver. Aí o marido, coitado, chega em casa todo dia, 6 horas da tarde, mas já são 6h20 e ele não chegou. Aí começa, ele passou na padaria, ele fica conversando com aquela menina do caixa, né? Porque deve ter alguma coisa. Às vezes o marido nem passou, às vezes foi um engarrafamento, foi algo no trânsito. Percebe? Então a gente se deixa induzir quando nós não percebemos qual o pensamento que é nosso e qual o pensamento que é. Ai, Miguel, esqueci da aguinha. Jesus, me ajuda aí. Tá vendo, meu secretário? Você não chegou cedo e eu fiquei perdida. Então, nós nos deixamos muitas vezes envolver por pensamentos que não são nossos. São pensamentos sugeridos, são pensamentos colocados na nossa mente para que a gente possa entrar em desequilíbrio. Mas graças a Deus que a coisa não acontece só pelo lado ruim. Acontece também pelo lado bom. Quando nós estamos às vezes fragilizados e nós vamos ouvindo, quando nós buscamos na oração, nós vamos ouvindo as sugestões dos benfeitores espirituais que nos querem bem, do nosso mentor que está ali nos auxiliando. Abelha, não é tão ruim assim, não foi tão difícil, né? Tenta mais um pouquinho, tenha paciência. Não é assim que as coisas funcionam? Então vejam que o processo de sintonia aqui, Danilo, eu também quero água, Danilo e Silvinha, né? Vejam que é de perispírito para perispírito, mas é importante que eles estejam na mesma faixa vibratória. Então, se eu estou pensando algo, meu dia acordou, eu acordei de manhã, o meu dia está lindo, o céu está azul, e eu começo agradecendo a Deus, porque o dia está maravilhoso e eu posso ver o sol. Mas aí eu começo a ter um pensamento ruim, a ter uma situação que eu não lidei direito, uma situação no trânsito que me estressou. Quando pensa que não, eu estou ali nervosa, eu já estou fora de mim, sendo que eu estava, há horas atrás, eu estava bem. Por que eu fui me deixando influenciar por pensamentos que me deixaram em condição emocional desequilibrada? Falta de vigilância, não é? Então, quando ele pergunta lá na 459 se os espíritos influenciam em nossas vidas, o que você acha, Israel? Lógico, exatamente, não tem outra palavra. Lógico que influenciam, mas nós temos que filtrar para que as influências sejam boas. Para isso nós temos que mudar a nossa vibração. Pensando no bem, nós vamos atrair espíritos bons. Pensando no mal, nós vamos atrair espíritos maus. A escolha é sempre nossa. Aí, olha só que interessante aquela imagem. Atraímos os espíritos que se afinam conosco. Não é natural isso? Eu vou atrair para perto de mim espíritos que têm sintonia, que têm afinidade comigo, que gostam das coisas que eu gosto, assim, né? Não que tem que ser igualzinho, pensar, não é isso. Mas pessoas que têm a mesma conduta, que têm os mesmos princípios, e ali estaremos sempre juntos. Por quê? Oi? Tanto que quando a gente né, igual eu não era espírita, eu passei a ser espírita, as minhas amizades mudaram. Entendeu? Muda completamente. Porque a vibração da gente agora é outra. Justamente, você passa a não se sentir mais à vontade naqueles ambientes que são extremamente congestionados, não é? E espíritos e ambientes que não nos fazem bem, porque é um padrão vibratório muito denso, muito baixo, e a gente já começa então a estar numa outra vibração. Então a gente já começa a não se sentir mais à vontade nestes ambientes. Mas é aí que está o nosso caminhar, não é? Então veja bem, o mau desejo do coração, um pecado por pensamento, um adultério, um mau desejo do coração. Olha só, adultério significa o mal, o pecado, os maus pensamentos. Jesus não se referiu ao adultério apenas como o ato de traição entre os dois, o cônjuge, né? Então Jesus, ele se referia ao mal. Se você está sintonizado com o mal, fazendo o mal, que seja um mau pensamento, você está adulterando. Se você está em pecado, né, como diria assim. Então, constitui uma infração à lei de Deus desejar mal a outrem, mesmo que não chegue a praticá-lo.
Fala assim, nossa, tinha vontade de torcer o pescoço da Silvinha, mas eu não vou fazer isso, né? Mas eu tinha uma vontade. Então, será que só por eu ter uma vontade, eu já estou infringindo a lei de Deus? O que você acha, Israel? Sim. Mas eu não fiz. Eu não peguei, não toquei nela, mas só de eu desejar, você acha que eu estou errado? Lógico. Lógico também, tá vendo? Olha, a resposta é perfeita. Não tem outra explicação. Lógico que eu estou errada, porque o meu pensamento está gerando em mim um sentimento que é contrário à lei de amor. Então, se ele é contrário, eu estou infringindo a lei de Deus. Aí fala, olha, aquele que pensa em cometer um mau ato e não se consuma por falta de ocasião, é tão culpado como se o cometesse. Tá vendo, Padilha? É aquela resposta que eu falei com a minha amiga, que eu comentei na sua casa ontem. Então, já que ela estava pensando, ela já estava fazendo. Então, que ela consolidasse algo que a gente compreende hoje que não é bem assim. Porque se você está pensando e não faz, você já avançou um pouquinho na sua evolução. Porque você já percebeu que não pode pelo menos fazer. Eu tenho vontade de torcer o pescocinho da Silvinha, mas eu já dou conta de não torcer. Aí eu já consegui evoluir um pouquinho, porque daqui umas encarnações, eu já não vou nem sentir essa vontade mais de torcer seu pescocinho. Eu já vou estar te olhando com outros olhos. E assim o processo vai se dando. Naquele que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Então me vem aquela vontade de torcer o pescoço da Silvinha, mas eu tenho a consciência de que isso é errado. Eu sinto essa vontade porque eu ainda sou inferior. Eu ainda tenho minhas mazelas morais que eu não consegui me libertar ainda. Mas aí o que eu faço? Eu sinto a vontade e eu entro em oração. Eu identifico que isso é um mau pensamento, eu identifico que é um sentimento contrário à lei de amor. E mesmo eu achando assim que eu não dou conta de mudar, eu vou e peço ajuda aos benfeitores, ao meu anjo guardião, eu rezo para a Silvinha, eu falo, Senhor, tira do meu coração esse sentimento, porque eu sei que ele não é cristão. E aí eu encontro a ajuda, eu encontro a proteção, porque eu começo a ver o outro lado da Silvinha, que mesmo ela tendo me feito muita raiva, eu começo a ver que ela tem também qualidades, que ela tem virtudes, e que eu muitas vezes faço muita raiva nos outros, e eles me perdoam. Então a gente vai compreendendo, e ao compreendendo a gente vai aprendendo que o perdão que eu estou tendo dificuldade em dar para ela e que eu preciso, e que ela precisa, muitas vezes eu que preciso do perdão. Então você vai tendo um outro olhar. O conhecimento que a doutrina espírita nos traz, o esclarecimento que a doutrina nos dá, é muito grande, é muito eficiente nesse processo da nossa reforma íntima. Porque ele não deixa você terceirizar o que é seu. E a sua reforma íntima é uma responsabilidade sua. Os seus sentimentos é responsabilidade sua, não é do outro. O outro não é culpado se você sentiu raiva. O outro não é culpado se você se irritou. Isso é problema seu. É você que reagiu ao que o outro te fez de forma inadequada, porque você ainda não tinha educação dos seus sentimentos. Você ainda não estava equilibrado o suficiente para não se irritar, para não se alterar. E quando nós vamos aprendendo isso, nós vamos percebendo que não importa o que o outro nos faça, como dizia Chico Xavier, o importante é como você reage, é o que você faz com o que o outro te faz, que faz a diferença. Então a gente vê quando muitas vezes a gente falava assim, eu dou um boi para não entrar numa boiada e dou uma briga para não sair dela. E depois, com o tempo, com o estudo, com a compreensão que a doutrina traz, você vai percebendo que você tem que dar um boi para não passar nem perto de uma briga. Porque você não quer mais confusão, você não quer saber mais de confusão. E nós conhecemos pessoas que há 10, 15, 20 anos estão ali na mesma atitude. Não, comigo bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Né? Eu se falou comigo. Eu falo, meu Deus, 20 anos atrás essa pessoa falava a mesma coisa. Então você vê assim, a pessoa não desperta a consciência para a necessidade dela mudar. Não, porque o outro fez isso comigo e acabou com o meu dia. Como assim? Isso é uma tristeza, né, gente? Mas como que pode você falar que é o outro que acabou com o seu dia? Igual o mau humor, né? Miguel, como é difícil você lidar com o mau humor do outro. Mas por que é difícil se o mau humor é do outro? O pior é se o mau humor fosse seu. Aí sim, porque aquela
Enquanto para você tem. O mundo é colorido, o seu dia está ali uma página em branco para você escrever o que você quiser nele. E você vai colocar a responsabilidade na mão do outro? Se o seu dia vai ser bom ou vai ser ruim? Não é não, Danilo? Então... É uma moldura mesmo. Tá quente aqui não? Vocês estão achando não? Tá bom? Tá tranquilinho? Então tá. Poderíamos sofrer as consequências de um mau pensamento, mesmo que este não tenha produzido nenhum efeito? Então tá bom, Israel, você é muito inteligente. Eu pensei em torcer o pescocinho da Silvinha, mas eu não torci. Só pelo fato de eu ter pensado, mas não ter feito, você acha que isso traz alguma consequência para mim? Traz. Mas eu não fiz! Mas mesmo assim traz? Traz. Ih, tá danado. Espírito ruim vai pra Nossa. Hã? Espíritos ruins vão pra aparecer. Gente, mas tá danado então de viver nessa terra, tá difícil. Então quer dizer que só de ter pensado, eu já vou ter que arcar com as consequências do meu mau pensamento? Sim. Jesus. O mau pensamento pode servir de prova de adiantamento, você acha? Se eu estou pensando mal, isso pode me servir de alguma forma para o meu adiantamento, né? Porque eu vou procurar me conhecer, não é? Eu vou procurar saber por que eu estou pensando isso. Então tem também o lado bom, né? Do mau pensamento. Porque você pode aprender com ele, você perceber, nossa, que é isso? Por que eu tive essa vontade de estrangular? Aí você começa a entrar num processo para te conhecer. O que me gerou essa raiva toda da Silvinha? Às vezes você está falando uma coisa, de repente até conversando com alguém, você pode falar uma verdade que aquela pessoa não está a fim de ouvir. Então aquela pessoa te dá uma resposta, né? Aquela pessoa te fala algo e a pessoa não está a fim de ouvir, ela começa a sentir uma raiva de você. Aí nós nos colocamos no lugar do outro. Será que eu estou preparada para ouvir verdades a meu respeito que eu gostaria de ignorar? Que eu não queria que ninguém me mostrasse? Então imagina que eu sou alguém muito apegado às coisas materiais, eu sou alguém que valoriza demais as coisas materiais, tudo que é da matéria, os títulos, a minha posição social, o meu carro do ano, né? Tudo isso para mim tem um valor como se eu fosse viver aqui eternamente. E alguém vem e fala para mim que não se pode servir a Deus e a Mamon, porque nós não podemos estar apegados às coisas materiais, porque servir a Deus significa valorizarmos o que é do Espírito, e quando nós servimos a Mamon, nós estamos priorizando o que é da matéria. E para o lado de lá nós não vamos levar nada que é da matéria, nós vamos levar as virtudes que nós tivermos conquistado, que nós tivermos conseguido manifestar ao longo da nossa encarnação. Então a pessoa que não estiver preparada para ouvir isso, ela vai apelar com você. Por quê? Porque você colocou o dedo na ferida, não é? E muitas vezes nós nos irritamos com as pessoas quando elas falam coisas que encontram ressonância dentro de nós. Se eu sou uma pessoa apegada, uma pessoa que tem aquela ganância, uma pessoa que não sabe ser caridosa, porque eu não consigo imaginar que eu vou doar alguma coisa para o outro, que isso pode me fazer falta, e alguém vai e fala. Mas às vezes eu não falo com ninguém, eu não externo este meu defeito. Mas eu sei que eu sou apegada, eu tenho dificuldade. Aí se alguém falar assim, nossa, Bela, você é tão avarenta, eu vou apelar, né? Por quê? Porque eu tenho isso dentro de mim, Mas por quê? Porque encontrou em mim a ressonância. Agora, se alguém fala comigo uma coisa que não tem nada a ver comigo, deixa eu falar para lá, isso é o que ele pensa, não é? Quantas vezes nós já passamos por situações assim, da pessoa falar algo com você, você faz palestra porque você gosta de aparecer. Gente, se não é essa a intenção, que diferença faz o que ele pensa? Não é mesmo? Se é para aparecer, se não é, ele pensa que é, mas eu sei que não é. O que importa para mim? É o que ele pensa ou é o que eu sei da minha essência? Então, quando a gente vai tendo esse conhecimento, a gente vai se libertando da opinião do outro. Porque muitas vezes a gente fica preso à opinião do outro, a gente quer saber o que o outro vai pensar. E tem pessoas que infelizmente são muito apegadas à opinião do outro. É importante eu saber o que o outro pensa de mim. É importante eu saber o que o outro vai pensar. Que é entre eu e Deus, é entre eu e minha consciência. Agora, se o outro está gostando ou se não está gostando, é problema do outro, não é problema meu. Vocês estão percebendo? A gente vai amadurecendo. Porque se nem Jesus conseguiu agradar a todos, como é que você vai moldar as suas
escolhas, as suas atitudes, a opinião do outro. Você vai ficar louca, porque ninguém consegue. Consegue, Miguel, psicólogo, por favor? Você já viu alguém conseguir assim, se moldar a ponto de agradar a todo mundo, para não desagradar a ninguém? Muitas das vezes gera aí as brigas que estão acontecendo. Não tem o que fazer. Sobretudo naquele exemplo que você acabou de dizer sobre o ciúme. Ciúme. A pessoa não vive e se o outro é o ciumento, qualquer situação pode provocar É o gatilho, né? o feminicídio. É. Às vezes está exatamente nessa falta do confiar, do acreditar. Então, Não tem como. Então, gente, o mau pensamento, olha só, vamos colocar o ciúme como mau pensamento, no sentido que ele nos desequilibra, no sentido que ele nos leva a sintonizar com irmãozinhos que querem ali a desavença, não é? Olha lá, o mau pensamento provoca intranquilidade e amargura. Os bons pensamentos, ao contrário, nos enchem o coração de paz e contentamento. Só contando o milagre sem contar o santo. Eu tenho uma grande amiga que há 2 anos atrás, 2 anos e meio, ela entrou numa crise de ciúme do marido, mas um ciúme assim absurdo. E a gente via e falava assim, não tem nada a ver, é coisa da sua cabeça. Não, porque ele tá tendo, e começou a virar assim aquela paranoia. Ele emagreceu e tal. Nem acabou essa crise, ela já está de novo agora com uma outra mulher, achando que ele está com outra agora. Falei, Jesus amado, 3 anos. 3 anos que o casamento dela está esse inferno, porque eles brigam, porque ela cria situações assim na cabeça dela, de que está acontecendo alguma coisa, e eu sinceramente não vejo. Pode até ser, mas eu creio que não, a gente que é pró, a gente pensa, não acredita, mas na cabeça dela existe, na cabeça dela é real. Olha que tristeza, olha que amargura que essa mulher está vivendo. Prisão, não é? Acaba com a vida da pessoa, acaba com a alegria de viver, um mau pensamento. Então... E as pessoas, elas não entendem que às vezes o ciúme realmente é um sentimento perverso. É perverso, ele é cruel, não é? Porque ele faz com que a pessoa acredite em verdades que ela forjou. Sim. E aquilo passa a ser uma verdade absoluta. Absoluta. Então, é muito complicado você ver pessoas que têm esse tipo de sentimento, né? E a gente vê como a própria pessoa sofre. Eu já falo dessa forma, que é para a pessoa entender que a admiração que eu tenho por uma pessoa não significa nada mais do que admiração. Admiração. Mas as pessoas, elas começam a imaginar coisas que levam à loucura, enlouquece. E aí que vai, de fato, acontece que a pessoa acaba criando uma tragédia em função de uma coisa que muitas vezes é imaginária. É os crimes passionais, né, que chegam nesse extremo. Elas passam a acreditar nisso como se o outro fosse um direito de posse. Então você não pode olhar para o lado porque você é meu marido ou minha esposa. Isso não existe. Então as pessoas, esse maldito ciúme destrói famílias. Destrói, com certeza. Destrói. Então a gente vê aqui, olha, que ainda continua. Tem o homem a ideia de matar o outro, embora o corpo material se lhe conserve impassível. Olha só, Danilo, que interessante. Seu corpo fluídico é posto em ação pelo pensamento e reproduz todos os matizes deste último. Executa fluidicamente o gesto, o ato que intentou praticar. O pensamento cria a imagem da vítima e a cena inteira é pintada como num quadro, tal qual se desenrola no espírito. Então você plasma aquela situação porque você deseja, você pensou, você criou. Então você dorme à noite, aí você tem aquele desdobramento onde o seu espírito está ali com o outro. Às vezes você está ali vendo em desdobramento o seu marido com a outra. Por quê? Porque você está plasmando aquilo ali como uma realidade. Então você vê aquele desdobramento, você acorda com raiva. Porque você estava de casa com a fulana, eu vi, acordei com vontade de te dar um soco e não sei o quê. Quantas vezes a gente vê isso? Por quê? Porque a pessoa às vezes tem uma obsessão tão grande. Você está com a ideia
fixa tão forte que aquilo ali está acontecendo, que você chega a dormir e sonhar que aquilo ali é verdade. E quanto mais você sonha, mais você acorda na certeza de que tem alguma coisa. Se você repetir uma mentira 1000 vezes, ela se torna verdade. Não é? É. Então, olha como que os irmãozinhos, né? Eles se aproximam e eles fazem gato e sapato das nossas fragilidades, por causa do pensamento que a gente não vigiou. Então, olha lá. Como agem os espíritos mais evoluídos quando eles estão assaltados por um mau pensamento? Porque nós somos assaltados o tempo inteiro pelos pensamentos, tanto os bons quanto os maus. Só que quando o espírito é mais evoluído, eles repelem-no com energia e assim, ainda que se lhes apresente a oportunidade, não cederão àquele mau desejo. Então você vai sentir vontade de fazer, mas você vai liberar o seu pensamento. Como sempre a gente fala, ninguém pode impedir um corvo, um passarinho, de vir pousar na sua cabeça. Mas você pode impedir que ele faça um ninho nela. Então, mau pensamento é natural que a gente tenha, porque somos ainda espíritos imperfeitos. Então, às vezes, aflora lá do nosso inconsciente, do nosso subconsciente, é o id, né? Aflora aquelas experiências do passado que nós não demos conta ainda de resolver, e a gente tem aqueles impulsos, assim, bem rasteiros mesmo, né? Bem tenebrosos, bem sombrios. Mas aí a gente segura a onda, a gente faz uma prece, a gente muda a vibração, muda a sintonia, e aquilo se desfaz. Um espírito mais evoluído. O mau pensamento e o progresso, então, como é que faz? Um espírito mal evoluído, ele não concebe, ele não alimenta, ele não vai dar asa para aquele pensamento. Aí vamos lá para o caso do ciúme, que a gente abordou aqui, que é um pensamento que nos traz tanto sofrimento, tanto aquele que é ciumento, quanto aquele que é vítima do ciúme, que é uma coisa terrível, né? Você viver sendo acusado de algo que você não está fazendo, você viver sendo cobrado, sendo policiado, é muito desagradável isso. Então, o espírito que já realizou um certo progresso, ele não alimenta o mau pensamento. E às vezes, assim, a gente pensa, muitas vezes a pessoa brinca, né? Ah, mas o seu marido está para academia lá, 2, 3 horas, você acha que ele está só fazendo academia mesmo? Fala sério. Até que me prove o contrário, para mim ele está. Agora, se eu for viver a minha vida preocupada com o que ele está fazendo lá na academia, me ajuda aí, né? Aí eu estou botando em xeque aí a minha tranquilidade. Então, eu acredito que sim, porque até que as pessoas me provem o contrário, eu acredito que elas são corretas. Não é assim que a gente age? Pelo menos é como eu acho que deve ser. Agora, o mau pensamento vem, né? Ele concebe e repele. O progresso ainda está em vias de realizar. Então, eu penso, mas eu não vou alimentar. Então, eu já estou em vias de realizar o progresso. Aqui, quem não consegue, quando o progresso está realizado, ele nem tem mau pensamento. Quem já está em vias de realizar, ele tem mau pensamento. Mas ele fala, opa, estou fora, isso não me pertence. Não é? Agora, e o mal? E quem ainda tem o mal na plenitude de suas forças? Ele pensa, né? Ele nele se compraz, ele gosta, ele alimenta, deixa a hora que eu pegar a Silvinha, que ela vai ver, não sei o quê, né? E aí eu começo a desejar não é? Ele vai alimentando. Estes crimes que a gente vê aí, né? Muitos destes crimes que são planejados, não são crimes que a pessoa fez de uma hora para outra que esquentou a cabeça. Ele vai morbidamente planejando aquilo ali ao longo de dias, de meses até, não é? Para pegar a pessoa no momento da emboscada. Então, veja, é uma coisa assim que a gente... A teia é formada primeiro na gente, né? E aí a gente vai expandindo e ali você vai atraindo aqueles irmãos que estão com a mesma vibração, com o mesmo desejo, que gostam das mesmas coisas. Então, na 909, olha lá, Israel, que legal. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Então ele pergunta assim, vai ler um livro, o anjinho. Aí o capetinha fala assim, liga no Big Brother, né? O que é o Big Brother? Uma aberração, né? Um programa assim ridículo, hediondo, porque está ali ensinando, mostrando para as pessoas como que o ser humano é torpe, falso, Tudo de ruim. não é tudo de ruim. O que que mostra? Ele é um jogo, é um contra o outro, é fofoca, é intriga, traição. Então, gente, o que isso vai agregar para o nosso crescimento?
espiritual, para o nosso conhecimento e aprendizado tão essencial para o nosso progresso, o que uma programação dessa vai agregar para nós? Então o mau espírito fica assim, vai ver lá, tem cena de sexo, você vai ver que a mulherada pelada, né, e tal, aqueles homens sarados, não é assim? Mas aí o bom fala assim, vai ler um livro, vai ouvir uma palestra, não é? Vai fazer uma prece. Então, como é que eu vou vencer? Como que vai ser a minha luta? Os espíritos falam que frequentemente eu poderia vencer pelo meu esforço as más inclinações, fazendo esforço muito insignificante. O que me falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. Então nós não queremos fazer esforço. Nós não queremos sacrificar. Nós queremos a vida boa, a vida mansa. Ficar deitado no sofá no domingo, assistindo aquela aberração do Faustão, que é outro programa ridículo, né? Que não agrega nada. E aí você fica ali, mas vem cá, vamos assistir um filme, um documentário? Ah, não, é muito chato. Basta ver que se nós pararmos 20 minutos, meia hora, para fazermos o evangelho no lar, que normalmente é o tempo que a gente gasta no nosso lar, né, semanalmente, quantas pessoas têm dificuldade com o horário e fica assim, tá demorando, sei o quê, a gente tem que acabar. Meia hora. Mas tem pessoas que passam o dia em frente à televisão, fim de semana, pega ali a Sky Premier, o futebol, né, Premier Clube, e vai ali, termina um jogo, vê o outro, vai o outro, termina um filme, pega aquelas minisséries do Netflix, né? Aí as minisséries, você vê capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, aí, quando pensa que não, você viu 6 capítulos um dia. Eu vejo. Você ficou 6 horas em frente à televisão, não é? Mas tudo bem, você tem crédito, porque você não tem preguiça de buscar também o tempo de vir no ponto de luz, de fazer o evangelho, de fazer a palestra, de fazer o estudo. Então ninguém está dizendo que não possa fazer isso. Mas nós não podemos esquecer, não é? Que nós não podemos buscar só isso, só o nosso conforto, só o nosso prazer. Nós precisamos trabalhar o nosso espírito também, buscando conhecimento, buscando aprendizado, sacrificando a nossa noite da quinta-feira. Vamos lá ouvir uma palestra, vamos estudar um pouquinho do evangelho. Ah, mas tudo que ela está falando ali eu já sei, mas alguma coisa a gente acrescenta, não é? Alguma coisa a gente traz de novo. Então aí Deus está vendo o seu esforço. Concluindo, pois a boca fala do que está cheio o coração. Olha só, hein? Às vezes a pessoa brinca com você, é muito fácil a gente perceber isso. E a pessoa fala alguma coisa com você na brincadeira, mas você percebe que isso é o que ela pensa realmente. Só que ela não tem coragem de falar com você aquilo, fala que é brincadeira, né? Então a gente tem que estar muito atento a isso. E ao que nós falamos com as pessoas. Então às vezes a gente fala não querendo ofender, ou às vezes a gente fala querendo ofender. Às vezes a gente fala em tom de brincadeira. Então, a verdadeira pureza, ela não está apenas nos atos, mas também no pensamento. Pois aquele que tem o coração puro, ele nem pensa no mal. Ele nem pensa. E isso é muito perigoso nesse mundo que nós vivemos. Por isso nós precisamos estar sempre orando e vigiando, porque muitas vezes nós medimos o outro pela nossa régua. E isso vale para os dois lados. Nós tanto medimos o outro achando que ele faz aquela traição, porque dentro de mim eu tenho essa afinidade, essa vontade. Então, por eu ter essa vontade, eu acho que o outro também tem e vai fazer. E eu estou medindo o outro com a minha régua. E às vezes o outro não está nem pensando nisso. Mas isso vale também para você acreditar com muita facilidade em todo mundo. Porque por você achar que você não é capaz de fazer isso com o outro, você acha que o outro também não vai fazer com você. E muitas vezes nós entramos em situações de prejuízos materiais, né? De decepções com as pessoas, de desilusões, porque nós nos iludimos, porque nós acreditamos que ele não seria capaz de fazer. Então você bota lá às vezes um gerente na sua empresa, uma pessoa para mexer com o financeiro, e você entrega para lá. Aí de repente você está sendo roubado. Por quê? Porque você não faria isso pela sua conduta, pelo seu conhecimento. Mas isso não quer dizer que o outro não vai fazer. Então aquela frase antiga que fala assim, o cachorro entra na igreja porque acha a porta aberta, né? Então a ocasião faz o ladrão. Nem sempre. A gente tem que ter uma visão mais completa disso aí. A ocasião faz o ladrão.
quando existe no ladrão a predisposição para roubar. A ocasião faz o ladrão daquele que tem em si essa queda, essa fraqueza para o roubo. Porque se ele não tiver, ele pode estar lidando ali com o dinheiro que for do outro, que ele não vai pegar. Mas como nem todo mundo está nesse grau, não é mesmo? Como nem todos a gente tem como conhecer o coração das pessoas, o coração da pessoa a gente não sabe, então a gente não pode reclamar quando a pessoa nos desiludir. Porque na verdade nós é que nos iludimos. E o outro não é obrigado a corresponder às nossas expectativas. Isso é sempre o contrário. Então, não basta ao homem somente abster-se de praticar o mal. É necessário destruir em si tudo o que o leve a praticá-lo, seja por atos, palavras ou pensamentos. A oração e a vigilância são poderosos auxiliares para se manter o coração livre das influências. Porque se eu estou com o meu coração buscando a oração, buscando bons sentimentos, buscando a sintonia com os bons espíritos, eu não vou ter mau pensamento. Pois eu estou cuidando das minhas companhias espirituais. Eu estou me fortalecendo. Tá certo? Por isso Jesus dizia, vigiai e orai, sem cessar, para não cair em tentação. E Emmanuel completou de uma forma maravilhosa. Vigiai, orai e trabalhai. E é o que nós estamos buscando fazer. Não é? Não adianta só ficar lá vigilante e orando. Vigilante, não. Vamos vigiar, orar e trabalhar. Trabalhar na seara do Cristo. Onde Ele nos colocar, nós devemos florescer. Nós devemos florir. Nós devemos florescer. Certo? Então nós devemos cuidar do que nós estamos semeando no nosso jardim para que o nosso próximo possa realmente encontrar em nós um porto seguro, onde as pessoas que se aconchegarem, as pessoas que chegarem até nós, elas possam sair sempre melhores do que ali elas chegaram. E isso depende do quê? Da nossa vigilância, da nossa postura, dos nossos sentimentos, porque pensando coisas boas, nós estamos sempre emanando uma energia boa, nós estamos sempre com uma aura brilhante, nós estamos sempre com a vibração gostosa. Mas se nós pensamos coisas ruins, se nós somos negativos, pessimistas, rancorosos, garanto para vocês que aquelas pessoas que têm uma sensibilidadezinha maior, elas não dão conta de ficar perto muito tempo, porque elas percebem a densidade da vibração daquela pessoa, né? Aí aquela pessoa que você fala assim, bom dia, e ele fala assim, só se for para você. Não é? Então vamos pensar nisso aí com muito carinho. E aí Kardec, né, para que nós possamos encerrar, Kardec fala assim, reconhece-se o verdadeiro. E aí, Silvinha, por favor. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que fazem para domar as suas más inclinações. Isso! Então, nós vamos ser reconhecidos por sermos perfeitos? Gente, olha, procura um perfeito, procura um homem perfeito lá em Patinga e no Vale do Aço ali que você vai encontrar um espírita. Ora, eu creio que no planeta de provas e expiações, nós não vamos encontrar esse perfeito nem em Patinga, nem em Timóteo, nem em lugar nenhum. Mas nós vamos encontrar verdadeiros espíritas, pessoas de bem, que estão se esforçando para vencer as suas imperfeições, as suas más inclinações. Então, se eu sou maledicente, eu vou estar atenta, que eu tenho que dominar a minha língua. Não é? Se eu sou uma pessoa rancorosa, eu vou estar atenta, que eu preciso aprender a perdoar. Se eu tenho sentimento de vingança, eu preciso aprender que a vingança ela vai primeiro queimar a minha mão. Não é? A gente compara a vingança com uma brasa que você pega para jogar no outro. Então, quando você vai jogar a brasa no outro, você já queimou sua mão. Então, o que nós precisamos fazer nesse processo todo para que nós possamos crescer? Buscar o autoconhecimento. Que é só através do autoconhecimento que a gente vai ter condição de saber se o que eu estou pensando é meu ou se é do outro. E eu vou perceber por que eu estou pensando, por que eu estou sentindo aquilo ali. Aí eu encontro em mim que eu estava criticando a Silvinha, porque na verdade eu tenho inveja da capacidade que a Silvinha tem. Então eu estou sempre falando alguma coisa para diminuir um pouco a vibração dela, a luz dela, né, Miguel? Acontece muito isso. Então a pessoa tem inveja do que o outro está fazendo,
E aí ele passa a se posicionar ali como alguém que está sempre criticando. A gente dá muito exemplo, né? Aquela pessoa que chega e fala assim, nossa, graças a Deus, meu filho passou na faculdade de medicina. Aí outra fala assim, também, faculdade chinfrim daquela, papai pagou, passou. Aí você fala assim, olha, mas que beleza, eu troquei meu carro, economizei 2 anos, consegui trocar. Aí você vai lá ver o carro e fala assim, mas ele não tem nem ar-condicionado, né? Não tem pessoas que é desse jeito? Ele não consegue lidar com o sucesso do outro, porque ele não se reconhece como alguém invejoso, frustrado, não é? Então eu falo assim, a gente tem que torcer para que os nossos inimigos sejam muito felizes, porque uma pessoa feliz não vai te encher o saco, não vai pegar no seu pé para nada, ela está bem resolvida consigo mesmo, né não? Então, gente, desculpa aí, a gente, né? Paz em Cristo, para todos nós, que possamos voltar para os nossos lares, realmente banhados nesta luz que é derramada. E nós vamos cantar, muita paz no coração, esta música maravilhosa que é o hino a Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, benfeitor espiritual, nós temos certeza que a sua equipe está a nos amparar, cuidando de cada um de nós, Dá para ver? dá, tranquilo, aliviando as nossas dores do corpo e da alma. Então, gente, nós vamos fazer uma prece a Bezerra através dessa música, tá? Vamos pedir a Deus, nosso Pai amoroso e misericordioso, que Ele possa continuar nos abençoando, nos acompanhando de volta até os nossos lares com segurança, com alegria no coração, com gratidão pela vida, por tudo que nós temos enfrentado, por tanto que nós temos aprendido, por todas as oportunidades que nós temos vivenciado. Nós queremos, Senhor, neste momento agradecer, pedindo a todos os benfeitores que aqui se encontram representados ou presentes entre nós, nos amparando, nos sustentando, que eles sejam fortalecidos também, que possam receber a Tua bênção, Senhor, para que esta noite possamos realmente dar o testemunho do quanto cremos em Ti. E entregando em Tuas mãos as nossas vidas, nós vamos agora cantar uma homenagem a este grande benfeitor, nosso exemplo, o médico que tanto fez, não só pelo corpo dos homens, mas também pela alma, pela libertação dos seus espíritos, a partir do momento que ele abraçou a doutrina espírita e trabalhou arduamente para a sua divulgação. Obrigada a Bezerra de Menezes e a tantos outros que vieram trazendo para nós a luz e o esclarecimento desta abençoada doutrina libertadora. Que assim seja. Que assim seja.